Boa noite a todo mundo aí. Sejam bem-vindos à nossa aula de física. Qualquer coisa, se manifestem, perguntem, escrevam. Fique à vontade. Vai lá, Leonardo. Vocês já estão vendo minha tela? Sim, professor. Show. Vamos lá. Então, hoje na sala de primeira de eletromagnetismo, a gente vai desde os conceitos de carga elétrica até circuitos. Vai ser bastante conteúdo, então, se tiverem dúvida, perguntem. Não vai ser muito palatável, mas fiquem à vontade para perguntar. Não sei se tá bom assim, vocês conseguem chegar direitinho. Então, vamos lá. Primeiro, os conceitos mais básicos de carga elétrica, né? Carga elétrica, acho que é de sabedoria comum que elas têm a positiva e a negativa. Né? São basicamente dois tipos. E quando elas têm sinais contrários, elas se atraem. Se tiver uma carga positiva e uma carga negativa, elas vão se atrair. E se eu tiver cargas de sinais iguais, elas vão se repelir. Se eu tiver uma carga positiva e positiva, ou cargas negativas e negativas. E um dos fenômenos mais primordiais da eletricidade é a eletrostática. Então, ela é estudada ela foi vista pelos filósofos gregos, né? Então, basicamente, eles visualizavam que corpos eles se atraíam e se repeliam, né? Então, esse é baseado nessas cargas. Mas por que essas cargas aparecem, né? Por que elas se eletrizam? A gente pode falar de uma maneira mais científica, né? Basicamente, o que acontece é que há passagens de elétrons de um corpo para o outro. Então, se eu tenho, se eu posso pegar um exemplo aqui, se eu tiver uma barra de vidro, né, e eu esfregar um pouco de seda nela, a minha barra de vidro vai ficar positivamente, vai ter carga positiva. Então, significa que a minha barra de vidro passou elétrons para o pedaço de seda. Agora, se eu pegar, por exemplo, um pedaço de borracha e passar nessa mesma barra de vidro, a minha barra de vidro vai ficar com carga negativa. Isso significa que ela recebeu elétrons provindo da borracha. Então, é basicamente esse o conceito. E por que isso acontece? Qual que é o fenômeno físico? Por que esses elétrons passam de um corpo para outro? Né? A gente pode definir através de elétrons livres. Esses elétrons livres, vocês podem ver aqui na figura. Se dá para enxergar bem o meu mouse ali. Mas eles são elétrons que ficam na região mais superficial do corpo. Deixa eu abrir aqui, fica mais fácil. Acho que aqui eu consigo. Só um instantinho, pessoal. Aqui, ó. Vai ficar melhor pegar. Esses elétrons, que ele ficam na camada mais superficial do corpo, então tem uma locomoção maior. A gente vê ele predominantemente em materiais metálicos, né? Que os materiais metálicos são bem característicos disso, inclusive é por isso que eles têm boa condução térmica também. Então, isso é uma das bases por que a gente usa, por exemplo, fio de cobre e não madeira para as nossas fiações. Porque o cobre, por ser um material metálico, ele tem esses elétrons livres bem característicos e conduz eletricidade de uma maneira bem efetiva. Ao passo que tem os materiais dielétricos, esses materiais eles não têm esses elétrons livres, ou se tem é de uma quantidade bem reduzida, que é o caso da madeira, tecidos em geral, vidro. Então, são materiais que não são utilizados para esse fim. Então, eles são estruturas bem rígidas, né, em sua maioria, e não têm os elétrons livres presentes na sua estrutura. Não sei se vocês perceberam, mas até agora a gente falou muito em elétron, falou em transferir elétrons, mas a gente não quantificou. Então, o primeiro cientista que passou a quantificar a questão da carga dos elétrons foi o Coulomb. Ele fez um estudo quantitativo, então ele definiu como um Coulomb, que é a unidade de medida da carga elétrica, como um excesso de 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. Excesso por quê? Excesso porque um corpo
tem muitos elétrons. Então, mas é a diferença entre o seu estado normal e o seu estado com carga elétrica. Além disso, ele foi um dos estudiosos que foi atrás da força elétrica. Então, ele começou a fazer estudos quanto à força elétrica entre duas cargas pontuais. Então, se eu tiver uma carga, um corpo, né? Só o que seria uma carga pontual? Um corpo pontual. Se uma carga que ela é praticamente um ponto, ou seja, as dimensões dela não são desprezíveis para os fenômenos que a gente está estudando aqui. Então, ela resume bem e facilita a compreensão dos fenômenos físicos. Então, ele estudou esse fenômeno. Então, é como se tivesse uma carga positiva e uma carga negativa. Ele estudou a força de atração entre essas duas cargas, ou seja, uma carga positiva e uma carga positiva. Estudou o fenômeno de repulsão entre essas duas cargas. Então, o que ele notou? O que foi uma das primeiras conclusões dele? Né? A primeira delas é que essa força de interação entre essas duas cargas, que é o Q1 e o Q2, né? Ela é diretamente proporcional ao produto das cargas. Isso significa o quê? Quanto maior o produto das cargas, maior é a força de atração ou de repulsão, maior é a força de interação entre as duas. E também que essa força de interação é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, se eu aumentar a minha distância entre as cargas 4 vezes, eu vou ter uma redução de 16 vezes na força de interação entre elas. Esse conceito é bem direto. Então, o que ele formulou? Ele formulou essa equação aqui. Então, ele estabeleceu a relação entre a força e o produto das cargas e o quadrado da distância e estabeleceu um número uma constante que relaciona as duas. Então, essa constante para o vácuo, que o meio que essas cargas estão inseridas também influencia. Então, se eu colocar essas duas cargas na água, esse K0 vai ter uma outra dimensão, vai ser um outro número. Se eu colocar elas no ar, vai ser um outro valor. Se eu colocar em benzeno, em qualquer outro meio, esse valor vai mudar. Então, no vácuo, é esse 9 vezes 10 a 9 Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, então, até agora a gente falou de força, né? Mas se a gente perceber, essas forças, elas não... essa interação entre as cargas, ela não tem contato. É como se a gente tivesse um campo de força. Então, aí entra um outro conceito bem importante, que é o campo elétrico. O campo elétrico nada mais é que um campo de força que é provocado pela ação de cargas elétricas. Então, eu tenho uma carga, eu tenho um corpo que tem uma carga, ele vai exercer um campo de força ao seu redor. Né? Então, é importante salientar que a força é provida a partir do campo elétrico gerado e não por uma ação direta da carga na outra carga. E outra coisa importante é que o campo elétrico ele não depende da existência de uma outra carga. Se tiver só uma carga no meu espaço, se eu for a um ponto, vai existir esse campo. O que acontece é que a gente insere uma carga e vê se esse campo elétrico está atuando ou não na região. Professor, então, bom, diga. Eu não entendi esse slide muito bem. Do campo elétrico? É. Ó, essa imagem acho que vai ficar melhor para te entender. Ó. Eu tenho essa carga, né? É um corpo com uma carga. Eu só coloquei uma carga aqui porque fica mais... Eu excluo as dimensões, né? Então ele vai exercer uma força para com essa outra carga aqui. Então as duas são positivas, então vai ter uma força que vai repelir essa carga menor da maior. Certo? Sim. Então, mas assim, o conceito de campo, eu não preciso ter outra carga ali que está sendo repelida. O campo sempre vai estar ali. Ele pode estar no P3 aqui, ele pode estar no P2. Ele está, na verdade. Né? Mas a partir do momento que eu insiro uma carga ali, esse campo elétrico vai gerar uma força
de atração ou de repulsão entre essas duas. Mas o campo vai estar ali presente, independente se tiver carga, se tiver uma segunda carga ou não. É só isso. Tem que estar bem claro isso. Que o campo está ali, tendo carga ou não. Uma segunda carga, desculpa. Não sei se ficou Mas, claro. professor, o que é esse campo elétrico? Tipo, esse campo ao redor. Ele é uma zona de influência. Então, por exemplo, vamos levar para uma coisa mais palatável, né? Por que a Lua ela gira ao redor da Terra? Por que ela faz esse movimento? Né? Porque eu tenho um campo gravitacional que exerce uma força entre a Terra e a Lua. Então, ela gira nessa órbita. Então, as duas elas não se encostam, mas eu estou tendo uma influência da Terra com a Lua. Certo? A questão é que no campo gravitacional, o que faz elas se relacionarem é a massa. No campo elétrico, é a carga entre as duas. Tá, agora eu entendi. Bom. Eu queria também dar um outro exemplo, se tu me permite, Leonardo, Por favor. sobre os ímãs, né, que depois vai ser visto mais à frente nesse conteúdo de magnetismo. O ímã também é um exemplo prático que nós temos, que ele, quando você aproxima algum material ferromagnético, né, um outro ímã, ou aproxima dois ímãs, um ímã e um material metálico, geralmente, eles se atraem e tu percebe essa atração, né? Inclusive pode deixar a mão entre dois ímãs e eles vão continuar se atraindo, estando suficientemente próximos. Porque cada ímã cria ao seu redor, nesse caso do ímã, um campo magnético. É uma natureza de outra força, é uma força de outra natureza, diferente da força gravitacional e do campo elétrico, mas essa influência dos campos, elas são similares. São campos que precisa ter alguma carga, né, para gerar esse campo, no caso do campo magnético nos ímãs, e isso vai ter uma atuação, pode ser de atração ou repulsão. No caso da gravidade, é apenas atração. E a carga da gravidade é a massa. Qualquer objeto que possui massa atrai outro objeto, né? Claro que no nosso caso a gente não é atraído pela mesa, pelas cadeiras, porque a atração da Terra é muito maior. Quanto maior a massa, maior a atração. Mas existe, de fato, essa atração entre todos os objetos com matéria. Por mais pequena, a gente não consegue perceber elas, mas existem. E também tem descargas elétricas, como o Leonardo está falando, que geram um campo ao seu redor. Aí por elétrons ou por prótons e por íons, né? Por íons positivos ou negativos. Tá bem? Isso aí. Beleza. Então, assim, para realizar o cálculo de um campo elétrico, né, existem, nesse caso aqui, eu estou só mostrando o de uma carga pontual, que é essa carga azul aqui, essa matéria azul, corpo azul, né? Então, pegar a força, que a gente já viu anteriormente, né? Não sei se vocês lembram, né? Do produto da carga dividido pela distância entre as cargas ao quadrado vezes a constante. Então, se a gente pegar essa força e dividir pela constante, a gente chega na equação do campo. Acontece que para superfícies ou para geometrias diferentes, que é, por exemplo, uma bateria é praticamente duas placas. Então, essas equações vão mudar. Então, a gente não estou trazendo aqui porque pela questão do tempo mesmo. Quero passar um breve resumo. Né? Então, essa é a parte do campo. Tá. Agora, um conceito bem importante, que é para a gente entrar em circuitos, né, é a diferença de potencial elétrico. Né? Por exemplo, se eu coloco uma carga próximo aqui desse meu, que é o mesmo que de lá, né, é o mesmo corpo, perdão, tem a mesma carga, negativo, eu coloco essa outra carga menor, né, negativa também, próximo dela. Vai haver uma força que vai levar ela do ponto A ao ponto B. Perfeito? Esse deslocamento que ela é submetida, isso gera um trabalho. Então, lembra lá da mecânica, do trabalho da mecânica, que é a força aplicada vezes a distância. Então, aqui é um conceito bem parecido. Né? Então, esse trabalho dividido pela carga por essa carga que saiu do ponto A ao ponto B,
ele vai me dar um conceito que é chamado a diferença de potencial elétrico, né? Ou também conhecido como voltagem, que a gente usa para circuitos. Então, se eu pegar uma carga, colocar ela próxima de uma outra Professor, carga só uma maior, coisa. certo? Por Mas favor, diga. aquela, eu vou chamar de bola, aquela bola maior ali, que é o quê? Ele também se move, né? Sim, as duas vão estar, vai ter uma força com a outra. Isso aí. A questão é que aqui é mais para o nosso foco é mais a menor, né? Porque é ela que vai estar se movendo. Então, como ela vai se mover, a gente vai depois entrar em corrente. Então, a gente tem que estar bem claro que existe esse movimento, entende? A outra Ô, vai professor, se mover. O Lucas, acho que me corrija se eu tiver. Diga. mas uma coisa, por exemplo, ali é uma menor que a outra. As duas vão se mover a mesma distância ou o peso importa ali? É que aqui, Marcos, a gente está falando de elétrons. Então, elétrons são coisas muito, muito pequenas, né? Eu não lembro agora de cabeça, mas a massa de um elétron é 10 na menos 23. Então aqui fica complicado dizer se ela vai se mover na mesma coisa que a outra ou não. Olhando assim, aparentemente não, porque a gente está falando de coisas muito pequenas, né? Então aqui o conceito, as coisas se comportam de uma maneira diferente. Eu acho que o Lucas pode me complementar, que é mais a formação dele, mas não. Claro, as forças vão ser a mesma, né? Porque eu estou falando vai ter uma força de atração ou de repulsão, né? Então as forças vão ser a mesma, mas o quanto ela se move e a velocidade que ela se move, aí já a gente já entra num conceito que é bem mais complicado de discutir, né? Aqui nessa imagem é uma Mas não. representação de um instante no tempo, né? Ele não está sendo considerado uma coisa em movimento. E geralmente esses exemplos, para introduzir os assuntos, a gente despreza a influência gravitacional porque, em comparação com, se a gente fosse considerar a massa desses objetos, elétrons, prótons, com a influência da força elétrica, a força elétrica é muito superior. A força gravitacional, existem 4 forças na Isso. natureza e a força gravitacional é a menor delas. Apesar de ser menor, ela que atua mais à distância, ela que é responsável pelo movimento dos astros, dos planetas, estrelas, galáxias, mas a nível molecular tem outras forças da natureza nuclear, eletromagnética, que são muito mais intensas. Então a massa praticamente não importa. E aqui ele está citando, digamos, como se fosse uma foto, né? Num instante, tem a posição no ponto A e no ponto B, e para movimentar de um ponto até outro, o campo elétrico, né, ele vai atuar numa partícula que esteja, vamos supor, no ponto A. Se for uma partícula de prova, que a gente chama, se ela for negativa, com uma carga Q maiúscula, que é a carga ali principal, elas são o mesmo sinal, elas seriam repelidas. Então, essa partícula A seria, digamos, transportada, deslocada até um ponto B, como está mostrado ali. Então, nesse caso, o campo elétrico ele realiza um trabalho, né? Porque vai movimentar. Sempre quando tem movimento, tem um movimento devido a uma força elétrica, tu tem um trabalho. E aí, por definição, a razão entre o trabalho e a carga, que está ali escrito na equação, é chamado de potencial elétrico. Uma nova grandeza que aparece aí na eletricidade, que é o potencial elétrico. Tá bom? Mas na prática, talvez agora fica uma coisa muito teórica, mas a gente tem o potencial das pilhas, o potencial da rede elétrica, que 220 volts, uma pilha, a bateria tem 12 volts, uma pilha tem 1,5, é a capacidade que esse material, né, elétrico, no caso, que esses íons que estão ali, vai ser a capacidade que tem de movimentar a carga elétrica. Quanto maior a diferença de potencial, mais carga elétrica vai ser possível ser deslocada, entendeu? Basicamente isso. Mais corrente vai produzir. Que depois, Ah, como sim, o acho que agora eu entendi. Tipo, Leonardo falou, se uma depois tem mais que a potência que a outra, aquela que tiver menos potência vai, tipo. Não é jogada mais longe, mas é colocada no ponto B mais longe. Mas eu entendi. beleza. Isso aí. Então, se ela vai ser repelida ou atraída, vai depender do sinal dela, né? Se é positivo ou negativo.
E então ela sempre tende aí do ponto com maior potencial para o menor potencial. Se no caso, se eu não tivesse uma carga negativa aqui, né, se tivesse uma carga positiva e a minha carga que está no ponto A fosse negativa, ela ia ser atraída. Então o meu maior potencial ia ser o ponto mais afastado dessa carga que é maiúsculo, certo? Então ela vai sempre do maior para o menor. Basicamente vocês têm que estar atentos. E a unidade dela é o volts. Tá no nosso dia a dia, nas tomadas que a gente usa, nos equipamentos que a gente usa, né? Um outro conceito importante da corrente elétrica, a corrente elétrica, como a gente pode ver nesse desenho aqui, né? Então, o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que um fluxo de elétrons. Então, é a quantidade de carga, até vou passar o slide aqui, a quantidade de carga que está passando em um certo tempo. A gente pode fazer uma analogia com um vazão. Por exemplo, você tem uma bomba que ela está levando água para algum local, né? Então eu vou dar vazão à quantidade de água que essa bomba consegue enviar por um certo tempo. Então a corrente é quase a mesma lógica. É quanta carga eu estou levando em um certo tempo, quantos elétrons que eu estou levando em um certo tempo. Claro, a gente não usa elétrons porque é muito, muito, muito melhor usar carga, que a gente vai tratar com grandezas mais comuns, né? Em grandezas muito pequenas. Então, só que é a quantidade de carga que passa por uma seção do condutor, né? A gente pode ver aqui nesse filamento, aqui na lâmpada, né? Então, ela passa pela lâmpada e sai, e nessa seçãozinha, nesse filamento, os elétrons estão passando por esse condutor. E a mesma coisa se eu tiver, por exemplo, uma bateria, quer dizer, 2 barras metálicas no líquido. Só que nesse caso, eu não vou ter só elétrons, eu vou ter os íons positivos e os íons negativos. Então é o mesmo conceito, só que eu vou ter um outro ator na jogada. Então, aqui só apresentando para vocês mais ou menos um circuito, né? Então, aqui tem a minha fonte, que é o que dá a voltagem, que dá a diferença de potencial, né? E que vai fazer o elétron se movimentar. Então, ele vai fazer com que o elétron passe por esse fio condutor até a lâmpada, e aí a lâmpada vai ser acesa, e depois ele vai para o outro lado da minha fonte, que é onde tem o meu menor potencial. Então, a minha aresta maior é o maior potencial, para a minha aresta menor, que é o menor potencial. Então, essa voltagem vai fazer com que os elétrons andem por esse fio condutor. E aqui, como a gente tem só um fio, então só tem como ter uma corrente, né? Essa corrente vai ser 2 amperes, então é a quantidade de carga que passa por um certo tempo. Certo? Que é 1 coulomb, que aqui no caso seria 2 coulomb por segundo, ou 4 coulomb por cada 2 segundos. É essa a razão. Então, o último conceito, e não menos importante, dos circuitos, que é a resistência elétrica. A resistência elétrica a gente pode fazer uma analogia com equipamento. Então, em tese, quando a gente insere um equipamento num circuito, aquele equipamento vai ter uma resistência elétrica. O que isso significa? Que a inserção desse equipamento, a inserção do fio, o material desse fio, ele vai obstruir as passagens dos elétrons, ou seja, da corrente que está passando por ali. Então, esses elétrons estão passando, vão colidir com os átomos e moléculas desse condutor, né? Então, tu vai fazer com que com que tenha uma resistência, com que tu tenha uma oposição ao movimento desses elétrons. E aqui só para da onde vem essa equação, né? Foi um homem que fez alguns testes, né? Ele usou alguns equipamentos e ele viu que à medida que ele aumentava, claro, isso é para equipamento, para resistores ômicos, né? Que essa relação sempre vai ser linear, sempre vai ser constante, desculpa, a resistência vai ser constante. Então, à medida que ele aumentava a voltagem, a corrente aumentava na mesma proporção. Então, ele verificou que o que se mantinha sempre constante então a relação entre a voltagem e a corrente mantinha-se sempre constante, que é a resistência.
Então, aqui, dali saiu a primeira lei de Ohm. E essa é bem importante vocês terem guardado, que vocês vão usar em qualquer prova do vestibular, o Enem. Essa lei sempre cai. Professor, só uma coisa. Tu tá dizendo ali que, por exemplo, quanta voltagem que um fio aguenta, ou tu tá dizendo que não importa a quantidade vou dizer, eletricidade que passa por um fio, a corrente sempre vai ser a mesma? Não, se eu tiver o mesmo equipamento, por exemplo, se eu pegar esse circuito aqui, ó, e colocar essa lâmpada, né? Se eu dobrar a voltagem do meu sistema, se eu empurrar mais os meus elétrons, eles vão dobrar a velocidade. A minha corrente vai dobrar também. O que eu quero dizer é que a relação entre os dois é sempre constante. Se eu dobrar minha voltagem, a minha corrente vai dobrar. Tipo assim. Pode falar. Diga. Tá, tipo assim, Marcos, volta naquele slide. No último, acho. Conforme tu aumenta a voltagem que tu bota no circuito, a tua corrente vai aumentar junto. Então, tu aumenta a tensão ou vê a voltagem, a corrente também vai aumentar. E vai aumentar uma taxa, uma certa proporção, que é definida pela resistência, o R. Entende? Não vai ter uma corrente só para um fio, nem uma tensão, uma diferença potencial só para um fio. O que vai ter para um fio é uma resistência, que vai ser constante, que vai estar definindo o quanto vai aumentar a corrente quando tu aumentar a voltagem que está sendo aplicada no circuito. Acho que era isso. Não sei se ficou alguma dúvida. Acho que sim, acho que entendi, sim. Então, é só lembrar que a unidade é Ohm, né? Esse é o símbolo do Ohm. Bom, e aqui é um circuitinho, como pode ver, mesmo esquema de antes, né? Tem aqui a minha fonte, que vai jogar uma diferença de potencial entre esses dois extremos, né, no meu sistema. Então, ela vai ser da maior, vai correr todo o meu condutor, vai passar pela resistência e vai voltar até o ponto D, certo? Então, o que é importante aqui, que quero focar nesse slide, é que eu não tenho só resistência nesse meu equipamento. Que aqui pode ser qualquer equipamento. Pode ser uma lâmpada, pode ser uma TV, pode ser um motor, qualquer coisa. Eu também vou ter uma certa resistência no fio. Então, o fio também vai resistir à passagem da corrente. Ele também vai exercer uma obstrução. E isso se dá pela segunda lei de Ohm, que é definida por essa relação aqui. Então, a resistência do fio ela é diretamente proporcional à resistividade. E o que é a resistividade? A resistividade depende do material. Então, para um cobre eu tenho tabelado, para ouro eu tenho tabelado, para prata eu tenho tabelado. Também vai ser diretamente proporcional ao comprimento. Então, quanto maior o comprimento do meu fio, né, maior a resistência dele. Então, isso geralmente em instalação residencial ou industrial se olha bastante. E também para a área. Perdão. E para a área. Só que a área é inversamente proporcional. Então, quanto menor a área do meu fio, né, maior vai ser a resistência que ele vai proporcionar para o meu sistema. Então, é comprimento do fio, a área de seção do fio e a resistividade. Comprimento é o comprimento do fio, a área de seção é o diâmetro, né? Então, se é um fio, vai depender do diâmetro, tu vai calcular a área, e da resistividade que depende do material que eu estiver utilizando. Aqui é só uma figurinha para mostrar mais ou menos os conceitos, né? Aqui a gente vê o ohm, que é a resistência, que ele vai estar obstruindo, né? Ele sempre vai estar dificultando a passagem da corrente.
Aqui é o volt, né, que é a nossa diferença de potencial, que ele vai estar sempre empurrando os elétrons num condutor. E aqui é o ampere, né, que o ampere é a corrente, que é o que efetivamente passa pela nossa fiação. Certo? Bom, aqui agora a gente já tem outros circuitos, né? Então, mesmo esquema, tem uma fonte, tem o trecho com maior diferença de potencial, a corrente vai passar por esses 3 resistores, né? E vai chegar a uma parte com menor diferencial. Isso aqui é a mesma coisa, né? Sai do maior potencial e chega para o menor. O que acontece aqui? Como eu tenho esses 3 resistores aqui e eles estão em séries, eu tenho algumas maneiras de transformar eles em um só. Então, quando eu quero transformar esse R1 e esse R2 em apenas um resistor, eu tenho umas noções matemáticas que eu posso fazer para executar. E aqui está feito, né? Então, eu posso ver, eu tenho uma voltagem aqui. Eu quero achar uma resistência equivalente, que é uma resistência que vai substituir todo esse sistema, vezes a corrente que passa por esse sistema aqui. Beleza? Então, o que eu sei daqui? Eu sei que toda a diferença potencial que vai passar por esse sistema vai ser gasta nesses 2 resistores. Então, a diferença potencial gasta no primeiro, somado com a do segundo, vai ser igual a toda a diferença potencial que eu for nesse primeiro sistema. Então, a diferença do ponto A, que pode ser desde o mais até o C aqui embaixo, peraí que não está dando para olhar, até no positivo vai ser igual à diferença de potencial que vai ser gasta entre o A e o B, somado ao que vai ser gasto entre o B e o C. Né? Então, partindo dessa primeira equação, que é o total, eu chego na minha resistência de equivalência vezes a corrente, que a corrente nesse circuito aqui ela é a mesma, né? Porque não tem outra fiação, ela sempre percorre o mesmo fio, né? Ela vai ser igual ao VAVB, que o VAVB é a corrente, que é a mesma, né? Vezes apenas R1, que está entre esses 2 trechos, e somado a resistência R2 vezes a corrente, que também é a mesma, só que R2 é entre os trechos B e C, que é entre esse trecho aqui e esse trecho aqui de baixo. Então, para eu... Diga. Pode continuar falando, depois eu pergunto. Então, para eu substituir todo esse meu sistema por uma resistência, que é a resistência equivalente, eu só preciso somar as resistências, a R1 e a R2. Diga, Marcos. Uma coisa, o dom mais sempre vai pro menos ali, né? A corrente elétrica que vai passar ali no R1, R2 e no C, vai... Entendeu a minha pergunta? Alô? Acho que cortou, eu não consegui ouvir tua pergunta. Pode repetir? Tá. A corrente elétrica vai fazer do mais pro menos, né? Ali. Isso. Ele vai dar toda essa volta. A corrente elétrica vai passar por ali, vai passar pelo R1, R2 e pelo C. A minha pergunta é, ela vai ser totalmente gasta nesse ponto ou ela ainda vai chegar no menos? Isso, boa pergunta. Nesse caso aqui, só um exemplo, eu estou assumindo que eu não vou gastar o meu diferença potencial no fio. O meu fio é como se ele não tivesse resistência nenhuma. Nesse caso aqui. Mas se tu vai calcular um circuito, se tu vai fazer algo real, tu tem que assumir que ele vai ser usado em todo o sistema. Então ele vai ser gasto aqui no início da fiação, até chegar no ponto A, até chegar no início do resistor 1, vai ser gasto no resistor 1, vai ser gasto do resistor 1 até o 2, no resistor 2, e do 2 até chegar no C, e no C até chegar no final.
Nesse caso aqui, eu estou assumindo que eu não gasto nada nos fios, que os meus fios não têm resistência. Então, eu só estou gastando nos meus resistores aqui. Certo? Mas se tu vai fazer um cálculo mais próximo do real, um sistema mais próximo do real, tu vai ter que assumir que os teus fios também vão ter resistência, que vão reduzir a tua tensão, a tua voltagem. Fechou? Sim. E daí, tipo, ó, por exemplo, passou e chegou ali no menos. Pra onde que vai daí? Posso fazer uma analogia, Leonardo? Talvez esclareça um pouco? Por favor. Sim. Imagina que tem uma corda que passa por todo o sistema, que sai do mais, essa corda sai do mais e dá a volta e chega no menos. E tu tá no menos puxando essa corda. A resistência seria como se fosse uma coisa segurando essa corda, impedindo que tu puxasse ela. Mas tu vai continuar puxando a corda. A corda ela não vai sumir em nenhum momento, não vai encurtar e nem nada, ela vai continuar seguindo. Nessa analogia, a corda seria a corrente. Tu estaria puxando a corrente e a resistência estaria te segurando para tu não puxar a corda. E no caso, agora tratando como carga, existe um diferencial de potencial. E a tendência no sistema é eliminar esse diferencial de potencial. E como é que vai fazer? Como é que vai eliminar? Quando a carga do lado mais estiver igual à quantidade de carga do lado menos, vai estar igual. Então, o que vai fazer? Por que as pilhas acabam? Porque elas vão soltando carga do lado mais, e a carga vai passando para o sistema e vai indo até o lado menos. E de quando toda a carga do lado mais saiu e se igualou com a carga do lado menos, daí acabou a corrente. Mas ela não vai fugir. E a resistência ela vai impedir que essa carga passe, segurar ela, obstruir o caminho dela. Não sei se consegui tirar a tua dúvida. Sim, professor, só uma coisa. Podia explicar de novo quando chega na resistência? Na última partezinha que tu estava explicando ali, Pablo. Assim, imagina que a carga é uma filinha indiana passando por todo o fio. A carga não vai ir correndo pelo todo o fio aqui e parar na resistência. Porque já vai ter uma carga aqui passando pela resistência. Entende? Posso dar uma outra analogia? Eu acho que a do Lucas vai ser um pouco melhor. Não sei, não vou prometer antes de falar. Eu estou pensando numa analogia com uma mangueira, tá? Então, pensa que você tem uma mangueira no formato, uma mangueira de água, de jardim, tá? Tá na horizontal essa mangueira, e ela tá fazendo uma volta que nem esse circuito aí, num quadrado. Aí no centro ali, onde tem a bateria, que é o menos o mais, tem alguém bombeando água na mangueira. Pode ser uma bomba elétrica, uma pessoa bombeando, tirando água de algum lugar e colocando ali, mas tem que, para movimentar esse fluxo de água, essa vazão, alguém vai ter que mexer ali, vai ter que assoprar com a boca na mangueira de um lado e sair no outro, vai ter que ter um jeito de transferir energia para empurrar esse fluxo de água, que seria equivalente ao fluxo de corrente elétrica. E como o Pablo disse, quando você vai bombear, não vai ir uma porção de água do início da bomba e vai correr toda a volta para cada bombeada. Você vai empurrando os que estão na frente, né? Se já estiver cheia de água essa mangueira, quando você coloca na torneira, por exemplo, se já está cheia a mangueira, você abre a torneira e já sai água na ponta, né? Porque já vai se empurrando, digamos, toda a água dentro da mangueira e já vai movimentar lá na ponta. E se tiver, digamos, alguma parte pressionada, obstruindo a passagem de água nessa mangueira, você vai mudar a vazão, que seria equivalente, essas obstruções seriam equivalente à resistência, o R1 e R2 que estão ali, que são resistores, né, o nome exato. E assim, mas isso não vai mudar, esse fluxo de água não vai mudar só quando ele chegar no resistor, nessa obstrução, ele vai mudar como um todo. Se você mudar o fluxo, ele vai mudar por toda a passagem de água.
ela vai ficar mais lenta, digamos assim, o fluxo, se tiver obstrução, não só quando chegar ali nessa obstrução, ela vai ficar durante todo o seu percurso já reduzida, entende? É como se ela já acaba tendo uma influência completa em todo o sistema. Então, Sim, agora entendi, professor. entendeu? Ela atua como um todo, essa resistência, apesar de estar num ponto localizado, ela influencia toda a vazão, tá bem? E aí, no menos o mais vai ser onde está a bateria, vai ter alguma coisa que vai produzir essa energia. E essa energia, uma hora ela vai gastar, né? Ela vai consumir, seja uma pilha, uma bateria. Um momento vai acabar essa transferência de energia, que vai empurrar as cargas e fazer com que ela faça a volta. Uma hora vai terminar essa energia. E daí, no exemplo aqui que o Leonardo está fazendo, né, que ele vai, acho que vai acabar de explicar logo, tipo, tu tem duas resistências, é como se fosse duas obstrução, e tu vai querer achar uma obstrução que equivale, que obstrua, que dificulta a passagem da mesma forma que as duas faria, entende? Acho que, vamos deixar o Leonardo dar. Bom, é isso aí. E aí, a gente tem outro modelo, que são resistores em paralelo, né? A gente pode ver que nesse aqui, a corrente é o mesmo fio que liga os resistores, né? Então, é a mesma corrente. Ela passa em todos eles. Nesse caso, ela sai do positivo, vem até o ponto A, e aí vai ter uma corrente que vai passar no R1, outra que vai passar no R2 e outra que vai passar no R3. A gente pode pensar aqui como se fosse um entroncamento de mangueiras, né? Ou um cano. Então, tem uma bomba que está mandando água, né? Então, eu vou ter um cano na parte superior, um cano no centro e um cano na parte inferior, certo? Aí eles vão todos se encontrar do outro lado do cano, certo? Mesmo caso aqui de cima. Aqui é só com dois resistores. Eu vou fazer a mesma analogia. Nesse caso aqui é um pouco mais complexo, né? Isso que eu posso mandar depois para vocês, mas no caso eu tenho que fazer esse. Deixa eu só tentar tirar daqui. Bom, eu tenho esse equacionamento aqui, que acho que dá para ver agora, que fica 1 sobre a resistência equivalente igual a 1 sobre o R1 e 1 sobre o R2 mais 1 sobre o R3. Então, desse jeito, eu posso substituir essas três resistências, essas três fiações, por uma resistência só e por uma fiação só. Passaria por aqui. Beleza? E para finalizar, né, a gente pode transformar a energia elétrica, né, em diversas outras energias. Por exemplo, um motor elétrico que eu ligo na rede, ele vai transformar a energia elétrica em energia mecânica. Então, a corrente que eu vou estar lançando para esse motor, ele vai girar um eixo. Ou seja, estou transformando energia elétrica em mecânica. Se eu tenho uma lâmpada, dentro dessa lâmpada passa uma corrente que vai ligar essa lâmpada, né, através enfim, o conceito não vem ao caso, mas ela vai converter a energia elétrica em energia luminosa. E no caso do chuveiro, o caso mais clássico, né, que passa uma corrente dentro do meu resistor, dentro do chuveiro, e quando a água passar por ali, ele vai transferir calor, né, para a água, que vai aumentar a sua temperatura. Então, eu estou transformando energia elétrica em calor. E como que se faz essa conversão? Essa conversão se faz através da potência. Que a potência de um equipamento elétrico é igual a corrente que passa por ele vezes a voltagem. E como é que a gente sabe disso? Porque, não sei, no início da apresentação, eu cheguei a comentar que a corrente é a quantidade de carga que passa por um certo tempo. Feito? E quando eu multiplico isso pela minha voltagem, pela minha tensão, pela minha diferença de potencial, a minha diferença de potencial, não sei se vocês lembram, é o trabalho, né? Que trabalho é nada mais que energia, né? dividido pela carga, certo? Então, se eu simplificar carga com carga, eu vou chegar no meu trabalho
trabalho gasto por um certo tempo. Isso é o mesmo conceito de potência que a gente viu em mecânica, que a gente viu em calor. Então, é a maneira que se faz para fazer essa conversão de energia elétrica para energia mecânica. Feito? Bom, pessoal, assim que foi acho que foi um pouco confuso, né? São muitos conceitos, é muito conteúdo. Não é fácil, né? Mas é o que a gente pode fazer com o nosso tempo. Acho que agora eu vou deixar o professor Pablo, né, para terminar para exercícios dele. E a gente segue. Fechou? Certo? Estão vendo minha tela? Sim. Que nem na aula passada, trabalhamos questões com vocês. Vamos lá, questão 98. As redes de alta tensão para transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável, o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado para se aproximarem de uma cerca quando ela estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca, poderão sofrer um choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se dar as opções. Então, o que acontece aqui? Essa aula a gente se focou mais em trabalhar a questão da parte elétrica. A gente vai ver que o magnetismo e a eletricidade, eles são interligados. Um produz o outro. Uma variação no campo magnético gera uma variação no campo elétrico. Então, o campo magnético gera eletricidade e assim por diante. Por isso a disciplina é eletromagnetismo. E não sei se vocês já estiveram perto de uma rede. Se eu fui trabalhar numa propriedade que passava, e realmente quando tu chegava perto do fio, tu sentia tipo uma estática da eletricidade e da corrente que passava lá, além de tu ficar ouvindo o zunido da corrente, né? De tão forte que ela é. E isso vai gerar, vai induzir uma corrente elétrica, essa variação que a corrente de alta tensão faz no fio, é tão forte que ela induz na cerca que está embaixo dela, próximo a ela, uma corrente elétrica também. E é isso que representa o risco, né? Essa corrente que induz. E dele pede como minimizar esse problema. Ele tem a opção A, fazer o aterramento dos arames da cerca. Essa seria a opção certa. Por quê? Porque essa corrente que está na cerca, ela quer ir para algum lugar. Como geralmente as cercas são feitas de coisa de madeira, posta de madeira, coisa assim, e a madeira é um isolante, e a corrente ela não vai chegar ao solo, não vai achar nenhum lugar para ir, ela vai ficar no fio de ferro, que é o material, um metal que conduz bem a eletricidade, vai ficar ali, e não vai ir para o solo. Então, a gente precisa dar um jeito da corrente ir para algum lugar, que a gente vai fazer isso alterando ela. Se a gente não alterar, o que acontece? Quando a gente encostar na cerca, a gente vai ser o alteramento da cerca. E a corrente que está lá, a carga que foi induzida na corrente, na cerca, ela vai passar por nós para chegar no solo e a gente vai levar o choque. Então, para solucionar, seria fazer o alteramento na cerca. E agora a gente vai ver por que não as outras opções. Acrescentar um fusível de segurança na cerca. O que é o fusível? O fusível
como é que se diz? Um sistema de segurança que quando você gera uma corrente muito alta, ele queima, como se fosse ele queima, e ele não deixa mais passar corrente. Mas por que não serve isso? Porque se a cerca não estiver alterada e só com um fusível, digamos, aleatório por aí, quando a gente encostar, a corrente vai passar por nós, a gente vai levar o choque, e daí o fusível vai queimar e não vai fazer nada, porque ele vai impedir um pedaço de passar a corrente, mas ainda vai ter carga passando por ti. Só se o fusível estivesse na tua mão, e talvez não desse isso, mas não é o caso. Da letra C. Realizar o alteramento da rede de alta tensão. Por que não isso? Porque senão a gente não ia ter energia. A energia, ela tem que passar. E se a gente terá a rede de alta tensão, a gente vai estar tirando a energia da rede. E não é esse o nosso objetivo, né? A gente quer que a energia elétrica que está passando pela rede de alta tensão, ela chegue, digamos, na próxima cidade. Se a gente terá, ela vai tudo para o chão. Que é o que o alteramento faz. Instalar um fusível de segurança na rede de alta tensão. E aqui eu também quero destacar uma coisa que tem em relação a C. O fato de tu ganhar o choque colocando a mão na cerca, ele está indiretamente ligado com a corrente de alta tensão. A corrente de alta tensão é quem faz a cerca ter carga para passar por teu corpo e te dar o choque. Mas botar um fusível na rede de tensão não vai mudar nada. Por quê? Porque se tu botar a mão na cerca e ganhar o choque, a corrente que está passando nos fios da alta tensão não vai mudar nada. Porque é como se fosse um sistema separado. Não tem uma relação direta, não vai afetar tu tá ganhando choque na cerca. E a letra E, utilizar fios encapados como isolante na rede de alta tensão. Por que não? Porque, como o exercício diz, o que faz essa cerca ficar eletrificada é o campo magnético. E o isolante, ele isola o campo elétrico, as cargas elétricas. Então, as cargas vão continuar passando por entre o fio. E vai continuar sendo gerado o campo magnético, né? Que é uma corrente elétrica, uma carga em movimento, gera um campo magnético. E o isolante, ele não vai fazer nada, porque ele só vai impedir as cargas do fio saírem do fio. Mas o campo magnético, como o campo é essa coisa que é bem abstrato, o conceito de campo, a gente estava discutindo antes. Como o campo ele não tem ação, não precisa ter contato direto, ele age à distância, o isolante ele não vai fazer diferença. Tem um isolante na área de alta tensão. Então, no caso, é a A. A gente tem que ter um ateramento na cerca para que essa carga que a rede de alta tensão gera na cerca tenha um escape, um lugar para onde ir e que não seja nós, né? Tá. Alguma dúvida nessa? Então, vamos lá. Questão 105. Não sei se vocês estão ouvindo meu gato, ele está chorando aqui. Peraí. Tem que alimentar o gato de vez em quando, né? Tá, agora sim. Questão 105. Alguns peixes, como o paraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. O paraquê de 1 metro de comprimento, em perigo, produz uma corrente em torno de 2 amperes
e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. E a gente tem o exaustor, o computador, aspirador de pó, a churrasqueira elétrica e o secador de roupas. O equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é o... Tá. Para a gente resolver essa questão, a gente vai precisar se lembrar da equaçãozinha da potência. Eu não me lembro agora certo se o Leonardo mostrou no slide, já foi comentado, né, sobre potência elétrica. Teria relação ao trabalho. E a potência elétrica, ela é calculada aqui em cima pela voltagem, tensão do fio, vezes a corrente que está passando. Certo? Essa aqui é uma boa questão para você estar guardando, lembrando para a prova do Enem. Então, a gente vai simplesmente substituir aqui os valores que eles dão para o peixe. Eles dão aqui 2 amperes, que é a corrente, e a voltagem, 600 volts, que é a tensão. E a gente quer saber a potência do peixe para comparar com essas potências dos equipamentos elétricos aqui que ele está nos mostrando. Então, vamos lá. Uma conta simples, 600 volts vezes 2 amperes, vai dar 1.200. Eu esqueci de botar a unidade, mas é watts. Watt aqui, ó. Que é, o símbolo é W. E daí a gente pega esse valor aqui e compara. A gente vai achar aqui que para que ele vai ter uma potência, ele vai gerar uma potência elétrica similar a uma churrasqueira elétrica. E daí a gente vem aqui e marca churrasqueira elétrica, que é a opção. É uma questão bem simples de fazer, só tu tem que ter em mente essa equação aqui da potência, P de potência, né? E tá ciente do que volts é o V de voltagem, de tensão, e o ampere é a unidade de corrente. Ok? Professor, eu tenho 2 dúvidas, mas são bem fáceis de responder. Pode... Não é bem nem relacionado com a pergunta, mas tem a ver. A primeira, como é que esses peixes produzem corrente elétrica dentro do organismo deles? Bah. Eu já faço a outra. Eu não sei se os professores sabem, Lucas ou Leonardo. Eu acho que eles devem ter, sei lá, algum órgão especializado. Eu realmente não sei te responder isso. Mas eles devem ter algum órgão, alguma coisa que faça eles guardar a carga elétrica, como se fosse tu tá carregando uma pilha, assim, só que eles têm alguma coisa orgânica. E daí, quando dá o desespero, eles soltam isso aí. Eu acho que é alguma coisa desse tipo. Eu não sei te responder, vou ser sincero. Tá. Outra coisa... Tá, pode falar. Só acrescentar sobre isso? Sim. Geralmente, quando o nosso coração ele funciona ao mesmo funcionamento, né? Ele funciona à base de corrente. Então, por isso que quando tem algum equipamento de segurança que a gente tem que cuidar com corrente elétrica, é porque essa corrente passa pelo nosso coração e pode influenciar o funcionamento dele. Então, não é só, no caso, não é só dos peixes, mas o nosso sistema também funciona à base de corrente elétrica. Assim, como funciona eu também não vou saber te dizer. Mas isso é bem... No nosso organismo também tem alguns casos. Os neurônios também, as sinapses, não são comandos elétricos? Isso, sinapses. Ok, no Google. Tá, já aproveitando ali do peixe, é verdade que... É mais uma curiosidade que a água, como é que eu posso dizer? Ela conduz corrente elétrica? Sim, a água conduz corrente elétrica. Na verdade, quase todos os materiais conduzem, só uns vão ter muita mais dificuldade que outros, mas a água, sim. Eu não sei comparar com os metais, acho que talvez o professor Lucas sabe responder melhor, o quanto que a água corrente
água ajuda a corrente passar. É que, na verdade, a água em si, ela conduz muito pouco, né? Claro, tem coisas que conduzem menos, o ar conduz muito menos, né? Mas o que conduz muito na água são os sais que estão nela. Então, se a gente dessalinizar não, se a gente tirar esses sais da água, pegar uma água completamente pura, vai ver que ela vai conduzir muito pouco. Então, na verdade, o que conduz são os sais que estão inseridos na água. Tá, essa era minhas dúvidas. Pode continuar, professor. Sim, aqui o professor Lucas mandou um link. Realmente diz que eles têm um órgão especializado que é para estar fazendo isso, que eles meio que guardam íons para coisa. Quem quiser dar uma olhada depois. Tá, então vamos lá para a próxima. Tá, essa é uma questão que envolve gráfico. É bem interessante. Questão 118. Ao pesquisar um resistor feito do novo tipo de material, um cientista observou um comportamento mostrado no gráfico de tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I ao quadrado. No caso, V é a tensão, né, a voltagem, I é a corrente elétrica, I também. E tá. O gráfico da resistência elétrica L do resistor em função da corrente I é. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui. Eu não sei se dá para ver direito, mas aqui tem uma leve curvatura, né, nessa curva aqui que ele está traçando. Uma leve curvatura, quase parece uma reta. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber. O que acontece? A gente tem os materiais que a gente chama ômicos, que são os materiais que seguem a lei de Ohm. E eu não sei se você se lembra do médio, e a gente tem aqueles materiais que não são ômicos. Por que eles não são ômicos? Porque a resistência deles, ela não é constante. Ela varia conforme a tensão e a corrente que está passando nela. E é por isso que aqui a gente não vai ver uma reta. É uma curva. Então, quanto maior a corrente, quanto maior a tensão que está sendo aplicada nesse material que não é ômico, que não segue a regra lá da resistência constante, mais corrente vai passar. Menos corrente vai passar. E daí a gente vê aqui na questão. Para vocês saberem responder ela, não é necessário saber exatamente dessa questão de materiais que são ômicos, que não são ômicos. Enfim, o importante mesmo aqui é analisar essa equação aqui, da tensão em relação à corrente que temos. O que essa equação é? A gente tem um I e um I ao quadrado. Quando a gente vê numa função assim, um valor ao quadrado, eu não sei se você se lembra do tempo do médio, alguma coisa da análise gráfica, quando um valor é ao quadrado, ele vai formar uma parábola. Talvez vocês viram também em matemática, provavelmente. Uma função do número que é elevado ao quadrado é uma parábola, tipo as equações de segundo grau lá, de x mais x ao quadrado, vai formar uma parábola. Então, significa que a nossa resistência ela não é constante. Então, a gente vai analisar os gráficos aqui. O A. O A, ele diz que a resistência é sempre 10. Em todo o sistema é 10. A gente veria um caso assim, se aqui fosse, tipo, V igual a 10i, sem essa parte do quadrado.
Então, não é, porque tem o fator I ao quadrado que está mudando conforme quanto aumenta a corrente, mais aumenta a tensão. Aqui é a mesma coisa, é uma reta, não condiz com essa função aqui. Aqui é uma reta crescente. Também não é, porque significaria que quanto maior a resistência, maior a corrente. A resistência está variando, só que aqui ela está variando linearmente. E, novamente, esse valor aqui ao quadrado, ele indica um crescimento exponencial, não linear. Novamente, a D está errada também, tem um crescimento linear, não exponencial. Desculpa não ter lembrado do exponencial antes. E aqui, sim, na letra E, a gente tem uma curva, então, que indica um crescimento exponencial da função. Óbvio que essa função é da voltagem pela corrente. Mas se vocês lembrar lá do slide do Leonardo, a gente tem que a corrente é igual a tensão V sobre a resistência. No caso aqui, se a gente isolasse a resistência, ficaria algo assim, né? Corrente é igual a V sobre R. Isolando a resistência, a gente tem que ver V sobre I. Vocês podiam transformar essa equação aqui nessa aqui, né? Passa esses termos aqui dividindo aqui o V, vamos ter a resistência. E vocês podiam calcular para cada ponto V, para cada valor de corrente, quanto que seria a resistência. Daí vocês chegariam a um valor que cresce exponencialmente. Eu não sei se eu não acho que eu não consegui ser muito claro. Não sei se um professor quer complementar, ajudar. Ou se alguém tem uma dúvida, quer perguntar. Professor, essa parte de transformar essa equação ali, não entendi muito bem. Não seria necessário para estar resolvendo a questão. O importante é tu reconhecer nessa equação aqui que a gente tem um i elevado ao quadrado. Então, é uma função que cresce exponencialmente. Então, se ela cresce exponencialmente, significa que a resistência vai ser cada vez maior, mas não simplesmente cada vez maior. Vamos dar o exemplo do Covid, que dizem que cresce exponencialmente. Primeiro pega 2 pessoas, depois 4, depois 8, depois 16, e cada vez vai assim uma distância maior. Então aqui, tipo, nessas retas crescente linear, tipo, vai ser primeiro a resistência vai ser 1, depois vai ser 2, depois vai ser 3, 4, vai crescer linearmente. Então não vai condizer com essa equação aqui, porque ela é uma exponencial. A diferença entre um valor e o outro é cada vez maior. E já nessa aqui não, ó, tipo, ela começa no 1, depois no 10, depois vai digamos, no 10 e pouquinho, depois já está no 30, no 40, depois 60, cada vez a diferença é maior, porque é uma função exponencial. Se fosse sem esse termo aqui, do i ao quadrado, ela ia crescer linearmente. Só que não é o caso. Tem o i ao quadrado, é uma função exponencial. Então, o gráfico de uma função exponencial vai ser crescente, o valor cada vez maior para a resistência. Sim, professor, eu entendi. O que são mesmo, tipo, materiais íoncos? O onco?
ômicos, ou HM, né, daí coloca o icos atrás, ômicos. Os materiais ômicos é o que geralmente a gente vê, os materiais e que a resistência é constante. Seriam materiais que o gráfico seria assim, ó. A resistência vai ser sempre a mesma, independente da corrente que está passando, independente da tensão que tu está aplicando, vai ser sempre a mesma. Isso são os materiais ômicos. E os materiais que não são ômicos, a resistência vai variar. Quanto mais corrente estiver passando, maior vai ser a resistência do meio para passar. Como é que se explica isso? Nos materiais ômicos, a corrente ela vai sempre ter a mesma dificuldade para passar, mais ou menos assim. E nos não ômicos, conforme o fio vai esquentando, as partículas desse fio elas se agitam. E o fato dela estar mais agitada dificulta a passagem das cargas. Imagina assim, ter uma multidão parada e tu quer passar por entre elas. Tu vai passar tranquilamente. Quanto mais rápido tu quiser ir, mais dificuldade vai ter, mas vai ser sempre, digamos, proporcional. Tipo, a população não vai começar a se mexer conforme tu vai. Agora, no material não ômico, quanto mais rápido tu vai, mais rápido as partículas vão se mexer. E mais difícil vai ser. E tu vai aumentando a velocidade e a galera lá vai começar a ir mais rápido também e vai aumentar exponencialmente essa dificuldade. Então, um material ômico, a resistência é sempre constante. É o mesmo valor sempre. E no material não ômico, a resistência ela cresce. Ela cresce exponencialmente ou conforme o material. Ela varia, não é mais constante. Certo? Então isso daí seria não iônico. Deixa eu mandar aqui como é que... o Lucas mandou no chat. Ômicos. Ele dá um ênfase no O por causa do H. Acho que tem acento no O também, não tenho certeza. Tá. Então vamos para a próxima. Questão 103. Acho que agora temos 15 minutos. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ele monta sua barraca próxima de seu quarto, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos aqui a resposta certa já é a primeira, entrar no carro. Por quê? Agora me fugiu o nome, mas temos experimentos... Gaiola de Fladwin. Acho que é isso aí. Esse é o nome. O Tesla fazia uns experimentos assim com aquelas bobinas, não sei se vocês já chegaram a ver. Ele entrava numa gaiola, a galera entrava numa gaiola, e as bobinas de Tesla davam choque na gaiola. E a galera lá de dentro não sentia nada. Por quê? Porque a gaiola, ela segurava toda a carga, não deixava passar esse diferencial de potencial, essas cargas para dentro. Dentro dela, da gaiola, ficava como um ambiente eletricamente neutro. Então, tu não ia ganhar choque. E o carro, como ele é vestido de metal, por todos os lados, ele vai funcionar de maneira semelhante. Tu vai entrar no carro, se cair um raio no carro, esse raio vai ficar acumulado na carcaça do carro, por fora, assim. Ele vai envolver o carro, mas não vai chegar na parte interna, e tu não vai ganhar choque. Obviamente, tu vai ter que ter um cuidado, vai ter que esperar talvez muito tempo até a carga sair do carro para tu conseguir sair, porque tem essa questão, se tu sai da gaiola, tu vai se expor à carga que está ao redor,
do carro e tu vai ganhar o choque, mas tu não ia ganhar o raio em cima de ti, né? Daí a opção, entrar na baraca. Se caiu um raio em cima da baraca feita de um tecidinho ali, um tactel, vai destruir tudo, vai pegar fogo, não sei, mas não vai te proteger nada, a baraca não te isola de nada, ela te protege da chuva, no máximo. Mas se um raio cair ali em cima, meu amigo, vocês veem que quando dá raio na praia, chega a derreter a areia, faz a areia virar vidro de tão quente, de tão altas temperaturas chega, né? Uma baraca não ia sobreviver. A mesma coisa, o quiosque de madeira ia detonar tudo. Não sei se vocês já viram algum lugar que um raio atingiu, uma árvore, alguma coisa assim. As coisas de madeira se lascam, se estoura tudo. Uma vez deu num poste lá na minha casa, destruiu o poste de madeira. Abrir o guarda-chuva. Essa eu acho que é uma das piores ideias. Por quê? Porque o raio ele vai tentar achar o caminho mais fácil, digamos, a nuvem ela vai estar carregada e o lugar que vai sair o raio é o caminho mais fácil que ela tem para chegar no solo, né? Tipo, o aterramento mais fácil que ela achar. E tu tá ali segurando um guarda-chuva que tem uma cisinha de metal ali no meio da tempestade, é pedir para ganhar o raio em cima de ti. Então, ali tu vai tá meio que atraindo o raio para ti. E ficar embaixo de uma árvore, mesma coisa do quiosque, da baraca. A árvore de madeira, ela não vai te proteger do raio, e ainda corre o risco de quebrar um galho e cair em cima de ti, né? Então, não é uma boa opção. Por isso, tem uma questão que o raio não precisa necessariamente cair em cima de ti para tu sentir e levar o choque, né? Não sei se vocês já viram um vídeo de gente ganhando o raio. Tem umas que dá o raio no lado. Só que do mesmo jeito que a rede de alta-tensão que a gente viu lá nessa primeira questão, ela gera uma carga elétrica, um campo magnético ao redor, o raio também vai conseguir produzir, o raio tem correntes elevadíssimas, e numa região em torno, as coisas também vão ser eletrificadas, tu também ganharia um choque, estando perto do raio. Então a melhor opção é entrar no carro, ficar lá, e se de fato cair um raio em cima do carro, ligar para os bombeiros para eles irem te salvar, né? Porque também não dá para sair do carro depois de ganhar um raio, porque aí tu vai correr muito risco em choque. Se não tiver opção, digamos, cair um raio em cima do carro, o carro começar a pegar fogo, se eu não me engano, eu acho que os professores podem me corrigir qualquer coisa, eles dizem que tem que sair tipo num pulo, pulando para fora do carro, assim, com os dois pés no chão, batendo os dois pés no chão, não primeiro um pé, depois o outro. Que dali a chance é menor de tu ganhar o choque. Umas dicas aí pra vida. Professor, só uma coisa, mas digamos, se o raio cair em cima do carro, a corrente elétrica não iria passar para o chão? Ou é por causa dos pneus que não ia? Os pneus eles estão isolando o carro. Então, a não ser que tu tá, tipo, encostado com o carro encostado no chão, com o metal do carro encostado no chão, não vai ter nada para tirar o carro. A eletricidade vai continuar nele. É semelhante, como é que eu vou dizer? Não sei se vocês mexem com coisa de cozinha, tipo, eu às vezes ganho choque no forno elétrico, porque a minha casa não tem o sistema de ateramento. Então o forno elétrico ele vai acumulando carga, eu chego, encosto, eu viro o ateramento, eu ganho choque. Às vezes na torneira do chuveiro acontece isso, coisa assim. As coisas não têm ateramento, elas vão ficar guardando carga. E o carro vai ser a mesma coisa, se ele ganhar um raio em cima, ele vai segurar a carga. Com o tempo ele vai perdendo, vai passando carga, ele vai dissipando essa carga elétrica, mas não de imediato. Tu vai ter que esperar um tempo até que saia tudo, porque ele está isolado.
Sim, professor, eu entendi. Tu poderia repetir o exemplo se tivesse que sair do carro, porque tua voz travou nesse momento. Ah, tá, beleza. Eu não tenho certeza, muita certeza de dizer isso, mas até onde eu sei, se tu tiver que sair do carro, tu tem que pular, meio que abrir a porta assim e pular de uma vez só e cair com os dois pés no chão. Não sair com uma perna e depois sair o resto do corpo, porque daí tu vai ganhar o choque. Tem que meio que pular para fora do carro. Daí diminui as chances de tu ganhar o choque. Eu nunca vi se daria certo, mas eu acho que daria certo tu pegar o carro e encostar ele em alguma coisa, tipo, dirigindo mesmo, dirigir o carro e encostar num poste. Eu acho que serviria, o poste tiraria o carro, né? Acho que seria uma opção também. Então vamos lá. Questão 124. Baterias de lítio utilizadas em dispositivos eletrônicos portáteis são constituídas de células individuais com DDP, diferencial de potencial, né, o DDP, de 3,6 volts, a voltagem delas. É comum os fabricantes de computadores utilizarem as células individuais para obtenção de baterias de 10,8 volts ou 14,4 volts. No entanto, fazem a propaganda de seus produtos fornecendo informação de número de células da bateria, não fornecendo o número de células da bateria. E desculpa. No entanto, fazem a propaganda dos produtos fornecendo a informação do número de células, a quantidade dessas células individuais de 3,6 volts e a sua capacidade de carga em miliampere-hora. Por exemplo, 4.400 miliamperes-hora. Dentre as baterias de 10,8 volts e 14,4 volts, constituído por 12 células individuais, qual possui maior capacidade de carga? Daí vamos lá. Primeiro vamos entender como que se junta essas células para formar o DDP de 10,8 volts ou de 14,4. Veja que nos dois casos está sendo usado 12 células individuais, 12 células. É semelhante à resistência. Na resistência, dois resistores em série, tu vai somar a resistência deles. Só que aqui, no caso, no caso que eu coloquei baterias, né? São células de bateria. As células de bateria em paralelo, elas vão aumentar a corrente. Elas não vão aumentar a tensão, as baterias em paralelo, mas elas vão aumentar a corrente, a quantidade de carga que está passando pelo fio. Lembrando que corrente unidade de corrente é ampere. Então vamos lá, como é que chega em 10,8 volts? Cada célula tem 3,6, então 3 células em série vão gerar 10,8 volts. E 4 células em série vão gerar os 14,4. Então vamos aqui para as opções, né? Ele pede qual das opções que ele dá aqui embaixo tem a maior capacidade de carga. Então, o que vai definir essa capacidade de carga? Aqui a gente vai ver que ele separa em duas coisas, em conjuntos de células em série e em paralelo. Combinações em paralelo. As combinações em paralelo vão definir a quantidade de carga que a gente vai ter no sistema, a capacidade de carga. Então, baterias em paralelo aumentam a corrente é o ampere, é a carga que a gente tem passando. E as em série é a tensão. Então, vamos começar eliminando aqui as questões que não correspondem, não batem. Deixa eu apagar aqui. Vamos aqui para a letra A.
é 10,8 volts. Então, a gente precisa, para ter 10,8 volts, 3 células em série. Porque possui combinação em 4 conjuntos com 3 células em série. Então, essa aqui está certa. 3 células em série geram... não estou dizendo que ela é a questão certa. Estou dizendo que ela está, digamos, fisicamente falando, correta. 10,8 volts gerado por 3 células em série. Letra B, 14,4 volts com 4 células em série. Tá certo. Então, A e a B, por enquanto, podem estar certas. C, bateria de 14,4 volts com 4 células em paralelo. Não. Combinação de 3 conjuntos. Aqui, ó. 4 células em paralelo. Não é isso que forma os 14 volts. São 4 células em série. A letra C está errada. Letra D. 10,8 volts, porque possui combinações em série de 4 conjuntos com 3 células em paralelo. Nesse caso aqui seria como se fosse assim, ó. Um conjunto de 3 células, 4 conjuntos de 3 células, todos em série. Então seria a mesma coisa de ter 3, 6, 12 células em série. Não é. A gente tem conjunto de 3 células em paralelo e 4 conjuntos séries, não vai dar certo. E a letra E, a C e a D não é, a letra E, bateria de 10,8 volts, porque possui combinações em série de 3 conjuntos de 4 células em série. Isso aí que expliquei antes. No final vai ser... desculpa, aqui seria em paralelo, né? Não fecharia os 10,8 volts na mesma forma, e aqui fecharia muito mais do que 10,8 volts. Então, sobrou A e a B. Alguma dúvida até aqui de por que não são essas 3? Então, vamos lá. Então, aqui os termos são certos. Então, a gente tem que ver agora o número de conjunto que tem paralelo. Lembrando que as baterias em paralelo, elas vão aumentar a corrente. Então, teoricamente, quanto mais bateria em paralelo a gente tiver, mais corrente a gente vai ter. Por consequência, vai ter uma amperagem maior, uma quantidade de carga maior. Então, uma capacidade de carga maior. E é o que ele quer saber, qual possui mais capacidade de carga. E vamos aqui, bateria de 10,8 volts, porque possui combinações em paralelo de 4 conjuntos. E a B, uma bateria de 14,4 volts, porque possui combinações em paralelo de 3 conjuntos. Veja, essa aqui ela tem mais conjuntos em paralelo do que essa. Uma tem 4 e essa tem 3. Então, por consequência, mesmo tendo uma tensão DDP menor, por ela ter mais conjunto em paralelo, ela vai ter mais corrente. Então, ela vai ter uma maior capacidade de carga. Vai ser uma bateria com uma capacidade de carga maior do que essa aqui. Então, nesse caso, a resposta certa é a letra A. Entenderam? Alguma dúvida? Lembrando dos presentes de estar respondendo a chamada, e eu teria mais essa questão, só que eu não sei se um professor quer apresentar para mim. Acontece que já é 9 horas e eu tenho aula também, e eu não sei se eu apresento. Fico em dúvida, talvez quem quiser pedir uma monitoria, mas é uma outra questão que analisa gráfica, bem interessante. Ele tem todo um desenvolvimento matemático, tem que ter
saber notação científica e coisa assim. Qualquer coisa a gente pode deixar para a próxima aula, começar a próxima aula, que acho que vai ser segunda. Pode ser? Pode ser? Por mim, pode ser na próxima aula, tanto faz. É que eu não tenho como apresentar agora, eu já vou ter que me despedir, que eu tenho aula da faculdade e vou ter que ir lá. Tá, alguém tem mais alguma dúvida dessa questão aqui? Dessa que eu passei aqui? Se não, então eu já vou me despedir. Se alguém tem alguma dúvida a respeito de alguma outra questão, pede para ir para os professores, acho que eles têm ainda algum tempinho, talvez. E é isso aí. Tchau. Até a próxima aula, vamos ver. Até. Acho que seria isso, então. Tu gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Leonardo? Leonardo? Bom, acho que seria isso, pessoal. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhum comentário, acho que o Leonardo acessou agora. Pode falar. Isso tá aqui. Acho que era esse aí mesmo. Então tá. Da minha parte é isso. Se não tiverem mais nenhum comentário, desejo uma boa noite a todos.